o microfone do vereador e coordenador Pedro está desligado. Pronto, Ele agora vai... está ligado. Isso, por favor. Oi, Eliana, boa tarde. Obrigado aí. Boa tarde, muito obrigada, doutor Pedro, pelo convite. É um privilégio poder estar aqui com vocês. O privilégio é nosso ter o IAP, ter vocês aqui com a gente. E nesse mês importante, né? Nesse mês do autismo, a gente poder falar um pouquinho sobre o que é. Está tudo pronto aí? Podemos começar? Por mim, eu estou pronta. Está liberado já, Érica, para começar? Está tudo liberado, só preciso... se a palestrante preferir dar o tom, mas será 1h30 de palestra, e os últimos 30 minutos serão abertos para perguntas, tá? E eu já combinei com a Eliana, fico de mediadora, tudo bem? Tudo bem, então. Então, vamos dar as boas-vindas para o pessoal, né? Não é verdade? Isso. Vamos lá, então. Posso? Pode liberar. Tá. Boa tarde a todas e todos. Eu sou a Érica. Contamos também com a preciosa assistência da Leila Ortolani. Nós somos da equipe da Escola do Legislativo. Contamos também com a presença do nosso vereador e coordenador Pedro Kawai. A nossa palestrante de hoje à tarde será a Eliana, a quem chamo para a palavra, e desejo uma boa palestra. Só antes da Eliana, eu vou furar a fila aí, viu, Eliana? Me desculpe, eu achei que o senhor tinha passado a palavra, me perdoe. Não, tranquilo, Érica. Só queria dar as boas-vindas também para a Eliana, né? Seja bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite, Na verdade, também quero fazer um destaque para a Bia Turreta, que fez toda a modulação desse nova linha de trabalho da Escola do Legislativo, que é um olhar para a pessoa com deficiência. E já dizia Santo Agostinho que a gente só ama aquilo a quem a gente conhece, né? Aquilo que a gente conhece. Então, que a gente possa amar os autistas conhecendo eles, né? Então, conhecendo as suas características, as suas dificuldades, as suas qualidades, né? Então, esse é um movimento que a gente está trazendo, não só com o autismo, mas para todas as pessoas com deficiência. E a escola, no seu papel no eixo de cidadania, vai discutir muito isso nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos, se Deus assim permitir. Se Deus quiser. Obrigado para o pessoal que está acompanhando a gente, sejam bem-vindos à escola, né? A Érica já deu a abertura, mas eu não sei se já foi falado o currículo da Eliana. Já foi falado do seu currículo aqui, Eliana? Não, ainda não, mas se quiser na apresentação, enquanto eu vou falar um pouquinho, tem ali um breve currículo meu. Então deixo para você, então, tá certo? Pessoal, estou aqui com a câmera desligadinha, de ouvido bem atento, tá certo? Sejam bem-vindos. Eliana, mais uma vez, obrigado e boa palestra para todo mundo aí. Eu que agradeço, doutor Pedro. Muito obrigada pelo privilégio de poder estar aqui, né? Estar participando desse mês tão importante, levando a informação que sem informação realmente não há inclusão, né? Como o senhor disse, a gente ama aquele que a gente conhece, né? E somos todos indivíduos, né? Cada um com a sua deficiência, cada um com a sua... E somos todos indivíduos. Então, tá. Érica, posso compartilhar minha tela? Fica à vontade, Eliana. Tá, ok. Vou aqui. Ok. Então, eu sou diretora lá do IAP, né, do Instituto Autismo de Piracicaba, sou terapeuta DIR Floor Time, pela Profecton, né, dos Estados Unidos. Estou terminando o curso, o Fellows, que é Coaching de Pais, também pela Profecton. Eu sou especialista em Neurociência Aplicada à Educação pela Faculdade de Medicina da Santa Casa, psicopedagoga e mãe de um jovem de 21 anos com TEA, que foi o motivo por eu estar aqui hoje, né? E agora eu vou pedir, assim, que vocês tenham paciência comigo também, porque eu nunca dei palestra online, eu não sei falar sem as mãos, então, mas qualquer coisa, né, vamos fazer o melhor, vou tentar fazer o melhor. Espera aí que aqui eu vou ter que... Ok, vou falar rapidamente da minha trajetória, né, só para vocês compreenderem o contexto da minha situação.
Eu sou formada em comunicação social, pós em marketing e tal, trabalhei 10 anos na área, depois virei ceramista, durante 20 anos fazendo luminárias em cerâmica, que eu vendia para o Brasil todo em lojas de iluminação e tudo, participando de Casacor e feiras e tal. E nesse meio tempo eu tive meu filho Henrico, né? O Henrico apresentou atraso no desenvolvimento desde que nasceu. Com 5 meses ele teve uns espasmos, parecendo uma convulsão, e eu levei em médico, daí começou a minha corrida para médico, né? E primeiro falaram síndrome de West, depois já falaram que não, que era PC, acharam autismo, depois falaram que não sabia e que atraso no desenvolvimento. Mas ele começou todo o processo terapêutico com 5 meses de idade, fazendo fono, TO, fisioterapia. E daí foi hidroterapia, ecoterapia, musicoterapia, enfim. Né? Eu fiz a minha caminhada atrás do desenvolvimento do Henrico. E daí, quando que eu tive o diagnóstico dele, eu tive o diagnóstico dele somente com 10 anos de idade. Eu levei ele nos melhores médicos de São Paulo, mas nenhum soube me dar o diagnóstico. Foi quando um médico daqui de Piracicaba, o psiquiatra Dr. José Siqueira, e a esposa dele, Eliana Siqueira, psicóloga, que cuidava do meu filho, do Henrico, fazia terapia com ele, falaram para mim, olha, ele tem muito traço de autismo, porque vai ter um congresso internacional de médicos da Default Autismo Now, por que você não vai, você e seu marido, ver o congresso? E daí nós fomos no congresso e lá caiu a ficha, e nós vimos que, eu vi tudo, caiu a ficha que ele realmente tinha autismo. Gostei muito de uma médica do Rio de Janeiro, que deu palestra, que tinha filho com autismo também. Eu fiz um relatório, levei lá para ela e ela falou, ele tem autismo. Eu falei, o que ele tem? Ela falou, ele tem autismo. Daí, a importância do diagnóstico, daí abriu-se um mundo à minha frente, porque daí eu comecei a compreender por que ele não suportava som de batedeira, liquidificador, não aguentava festa, não conseguia brincar com outras crianças, não brincava de maneira funcional, não mantinha contato visual comigo. Então, abriu-se um mundo, porque até então eu não entendia o porquê dos comportamentos dele, né? E foi daí que eu comecei, então, a estudar sobre autismo. Eu fui fazer o curso do Inspirados pelo Autismo, que é o Sunrise, que foi um marco do divisor de águas, né, na vida do Henrico e na nossa vida, que trabalha muito com afeto também, e fiz vários cursos. E daí eu me apaixonei pela área, daí eu voltei a fazer faculdade, fui fazer psicopedagogia, conheci o modelo DIR Floortime, que é a minha paixão, a grande paixão, que é o modelo que nós trabalhamos aqui no IAP, porque o modelo DIR, ele trabalha o D, significa níveis de desenvolvimento infantil, que são os níveis visitados pela ciência. O I, que é o perfil individual, que nós vamos falar um pouco hoje, que é a parte motora, sensorial, saúde, enfim. E o R, que é o motor do modelo, que é o relacionamento, o afeto. E o floor time, quer dizer, tempo de chão, onde nós nos colocamos no mesmo nível da criança, jovem ou adulto. Quer dizer, eu não vou ensinar nada, nós vamos juntos, nós vamos descobrir. Né? E o modelo DIR também, a gente segue a liderança da criança. Qual é o interesse do jovem, do indivíduo com o TEA? Porque a gente, como o cérebro aprende? Ele aprende aquilo que é significativo para a gente. Então, a gente segue isso, e a participação dos pais também no DIR Floor Time é muito importante, é muito presente. A gente faz terapias com os pais dentro da sala e tal. Daí nisso eu resolvi que, né, eu comecei a atender a domicílio e continuando com o ateliê. Daí chegou uma hora que eu tive que fazer uma opção, né, da minha vida, e daí eu optei realmente por trabalhar com autistas. Daí eu fechei o ateliê. E né, o espaço que eu tinha no ateliê, eu tinha posto placa para alugar, tudo ia alugar uma sala. Eu falei, pensei comigo, mas já tem os profissionais que trabalham com o Henrico, por que eu não monto, né? Começamos todo mundo a trabalhar com o mesmo modelo. Daí nós começamos em 4 profissionais, daí, né, sempre o comprometimento todos, trabalharem no modelo DIR Floor Time, estudar, reuniões no mínimo quinzenais e tal. Começamos com 6 crianças, em 2017, sem propaganda nenhuma, sem nada, e foi crescendo, que o espaço ficou pequeno, e daí agora nós estamos aqui na Voluntários de Piracicaba, onde é a antiga Thaís Fantasia, num espaço de 840 metros quadrados, com uma infraestrutura dos meus sonhos, foi tudo pensado, estruturado, né, para acomodar as crianças, uma sala motora de 100 metros quadrados, com piscina, com salas para fono, TO, enfim.
E isso eu também tenho que agradecer enormemente o arquiteto Ricardo Chaim, que fez todo o projeto de reforma do IAP e nos deu de presente, fez por amor, né? E nessa trajetória eu também encontrei pessoas maravilhosas que puderam fazer o IAP se tornar uma realidade. E uma das pessoas fundamentais que tornou esse sonho possível foi o meu pai, o Dr. Jorge Saliba, que permitiu que, né, cedeu a casa, cedeu, enfim, que isso se tornasse um sonho. E ao meu filho Henrico, né, que fez, foi ele a mola propulsora disso tudo, né? Então, daí depois disso, eu fui lá conheci o modelo DR, daí eu fui para Recife, fiquei 22 dias lá numa colônia, num summer camp com 25 crianças com autismo, era assim, uma formação muito intensa, de manhã palestras, à tarde com as crianças, à noite palestras, o relatório foi super intenso, mas eu agradeci a Deus a cada minuto que eu estava lá, porque foi um aprendizado enorme. Depois eu tive o privilégio veio a Serena Wider, que é a fundadora do DR Floor Time. Ela e a Rosemary White vieram para Belo Horizonte para dar um workshop. Eu fui para BH assistir o workshop, fiquei mais encantada ainda. E daí a Rosemary fazia o Summer Camp lá em Seattle, né, nos Estados Unidos, e eu falei, porque meu inglês é mais ou menos 80%, né? Eu falei, você acha que meu inglês dá? Ela falou, não, claro que dá. Daí eu fui, fiquei um mês lá, eu e minha família, o Henrico ficou como campista, eu fiquei trabalhando como monitora, que foi apaixonante, né? E daí eu voltei, nisso eu queria saber como o cérebro funciona, eu queria saber como o cérebro aprende, daí eu fui fazer Neurociência Aplicada à Educação na Faculdade de Medicina de Santa Casa e não termina de estudar nunca, porque a gente sempre está aprendendo, não tem fim, aprendo a todo momento com toda a equipe aqui do IAP, né? A todo momento a gente está aprendendo. Então, aí... Bom, o que nós vamos falar na palestra? Ela vai ter uma parte teórica meio densa, tá? Depois eu vou mostrar alguns vídeos do meu filho, porque, né, os clientes, nossas crianças, enfim, tem algumas... por questão de sigilo mesmo, a gente não coloca os vídeos. Vou dar algumas orientações práticas e a bibliografia. A primeira, né? Deixa eu ver se eu consigo... aqui abaixei. Então, o que é o TEA? Transtorno do espectro autista. O autismo é considerado como um transtorno do desenvolvimento, resultado de causas neurobiológicas, que se expressam através de alterações das habilidades sociais, emocionais, cognitivas, motoras e sensoriais. Eu estou aqui só pegando o jeito, peraí. Aqui. Então, qual é o critério de avaliação, né? Segundo o manual do DMS-5, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que a ciência define como os critérios para avaliar, para dar o diagnóstico do TEA. O paciente deve preencher os 3 critérios abaixo. Então, déficit na comunicação social e nas interações sociais, dificuldade na comunicação não verbal e verbal, né, na interação social, padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades. Então, esses são os critérios, né? Nós vamos falar desses critérios lá no final também. Então, eles têm, qual é a condição? Então, nós sabemos que é um problema neurobiológico, então tem alterações biológicas e temos também alterações neurológicas, né? Neurológicas, nós temos alterações na estrutura cerebral do cérebro e também nós temos alterações no funcionamento cerebral, ou seja, na conectividade cerebral. Eu coloco no rodapé a fonte da onde eu tirei tudo isso, tá? Né? São todos dados científicos, né? Que vocês podem consultar. Então, como que é a estrutura cerebral, né? Então, antes, deixa eu falar, estrutura cerebral, como que é? Então, na estrutura cerebral, quer dizer, a parte física de um cérebro de uma pessoa típica e uma pessoa com autismo, tem estruturas cerebrais que são diferentes. Por exemplo, aqui o córtex motor, ele é menor, tem alterações na célula da glia, tem alterações no hipotálamo, enfim, tem várias alterações na estrutura do cérebro, né?
Então, no início, o desenvolvimento é anormal, inicialmente o crescimento excessivo do cérebro, seguido por um crescimento lento anormal, alterações na substância branca. A substância branca é a parte do cérebro, tem as minhoquinhas, né, que a gente fala minhoquinha, a substância branca é aquela que envolve o cérebro, né, tem alterações na substância branca, o corpo caloso que fica, né, dentro, na parte interna do cérebro. A interconectividade entre os hemisférios cerebrais direito e esquerdo é menor em autismo. Alterações no desenvolvimento das células da glia e alterações no cerebelo, alterações no sistema límbico. Então, o que eu estou falando? Todos esses nomes, né, diferentes, mas é só para mostrar que realmente a estrutura do cérebro é diferente no autista. Então, aqui tem alterações, então, nós temos no lóbulo frontal, tem alterações na amígdala, nas células da glia, né, no cerebelo, no hippocampus. Então, são alterações cerebrais na estrutura. A substância branca que eu falei, ela fica aqui por cima, ó, tá? Bom, o cerebelo, né, que fica aqui atrás. Desculpa. Antigamente, o cerebelo era falado que ele era somente responsável pela parte motora. E depois de longos estudos, viu que o cerebelo ele influencia, está diretamente ligado com a parte cognitiva, motora de linguagem, enfim, várias estruturas, que é uma interconectividade, né? Não é um cerebelo, não, só a parte motora. Então, ele é responsável pela parte, ele está hoje, hoje há muitos anos, já que ele influencia a parte motora, a cognição, afetiva, a propriocepção. Propriocepção é a percepção do próprio corpo. Então, eu percebo onde está meu braço, onde está minha perna, se eu bato, eu percebo que eu sinto dor. E o sistema vestibular, o que é o sistema vestibular? O sistema vestibular está relacionado ao equilíbrio, à posição da cabeça com a gravidade, eu vou falar isso mais para frente. Estudos científicos sobre lesões cerebelares. Então, aqui eu quero deixar bem claro que eu não estou falando que o autista tem lesão cerebelar, mas tem muitas coisas incomuns com lesões cerebelares. Então, por exemplo, ele tem alteração, muitos deles têm alteração na coordenação motora fina e acurada dos movimentos voluntários, podendo ter distúrbios de marcha, é comum isso no autismo, falta de coordenação entre partes do organismo, que normalmente funciona em harmonia, então às vezes eles vão dançar, a gente vê que eles são desengonçados, interpretação incorreta da distância nos movimentos e atos e ações musculares, né, não tem a noção de distância, desorientação espacial, tem uns que não sabem, por exemplo, são aqueles atrapalhados que vão andando por cima de tudo que está no chão, não vê, esbarra, derruba coisas, dificuldade para alcançar com precisão um ponto determinado, atraso no arranque e na paragem do movimento, né? Então vai ter uma corrida, 1, 2, 3, eles demoram para ter o arranque e mesmo para parar, dificuldade na execução de movimentos rápidos e alternados, distúrbio neurológico que atinge a fala. Então, repito, pelo amor de Deus, o autista tem lesão cerebelar? Não, mas tem muitos sintomas similares às pessoas que têm lesões cerebelares. Aqui eu vou mostrar, só para vocês verem, meu filho Henrico, aqui é o meu marido, nós estamos aqui com o profissional hoje do IAP, o Daniel Mitsuira, que está nos orientando, que os pais, como que eu falei para vocês, sem os pais, esqueça, os pais têm que estar muito presentes. Então, aqui só para vocês verem o Henrico, a dificuldade, ele tem que andar do cone amarelo, ele tem que ir para o rosa, então tem que ser esse movimento de zigue-zague. Eu quero que vocês observem a dificuldade dele em fazer esse exercício. Vamos ver se eu consigo. Aqui. Isso. Pode ir. Para o verde. Do verde para o amarelo. O amarelo, Henrico. Olha um pouco, olha Isso, como ele não consegue nem perceber como que está fazendo o corpo dele, olha. E eu estou fazendo movimentos bem lentos. Isso, do rosa para o azul. Que lado? Do azul para o vermelho, Henrico. Do vermelho para o laranja.
Correu, Henrico. Então, agora, todos têm problemas? Todos os autistas têm dificuldade motora? Não. Por isso que a gente chama transtorno do espectro autista. Isso daí é um espectro, onde cada um é um, mas grande parte deles tem dificuldade na coordenação motora. Então, o que isso influencia? Isso influencia o social, porque como que vai participar de atividade física na escola, que é um social, futebol é social, né? Basquete é social, e fora na vida funcional. Aqui agora, ó, que eu quero mostrar para vocês depois de treino. Amarelo para o azul. Vai. Do azul para o rosa. Do rosa para o amarelo. Do amarelo para o rosa de novo. Do rosa para o laranja. Do laranja para o verde. Olha a bola. Escolhe. Respira. Olha o tempo que ele precisa para processar qual buraco ele vai escolher para pôr. Ele está processando. E a gente tem que dar esse tempo para eles. Muitos deles precisam de um tempo maior. Escolhe, manda a bola. Vamos, Henrico. Força. Um, dois, três e... Depois ele joga, que eu cortei o filme. Aqui, olha, nós estamos aqui para trabalhar, ele não tem a noção de em cima, embaixo, lado, então o que o Daniel fez? Né? Ele colocou esses cones aqui, ó, então para mapear, dar um mapeamento visual para poder fazer exercício. Isso, rosa. Rosa, Henrico. Isso. Verde. Porque não dá para falar para ele nessa época. Os dois braços, Henrico. Não dá para falar isso, em cima, amarelo. Embaixo, lado, direito, esquerdo, não dá. Amarelo. Ergue o braço, ergue, estende lá em cima. Isso, rosa. Agora, imagine que você não consegue saber amarelo. Aonde que é. Em rosa. Cima, embaixo. Rosa, Henrique. Né? Então, daí continua o exercício. Imagine que você não sabe onde é em cima, embaixo, trás. Como que você está no espaço? Onde você fica? Né? Aqui, foi lá em Seattle, né? Eu quero só que vocês observem aqui, lá era um summer camp, todos esses adultos aqui, nós somos monitores, todos aqui estão com crianças, mas tinham também jovens adultos como o Henrico, e aqui eu quero que vocês prestem atenção no tempo de arranque do Henrico, tá? Porque mais para frente eu vou falar. E ali tudo no DR Floor Time são eles que criam, né? Eles que pensam, nós somos o interesse deles. Então, eles resolveram que ia fazer a corrida, né? Que vai ser um campeonato, era a corrida. E daí nós damos o suporte para que isso aconteça. Você viu como o Henrico ficou lá atrás, o tempo de arranque dele? Ok, aqui agora a conectividade cerebral. Então, como eu falei, a conectividade cerebral no autista também é diferente de um cérebro típico, neurotípico. Né? Então, o que nós temos? Conectividade cerebral, disfunção no processamento, movimento, percepção facial, processamento da emoção e atenção visual. O sistema visual hemisfério direito é mais dominante em autismo, é por isso que as pessoas com autismo think in pictures, quer dizer, pensam em imagens, a grande parte deles, não todos.
Testes recentes neuropsicológicos encontraram múltiplas áreas de déficit em áreas cerebrais, problemas com tarefas complexas, sequências, que é a praxis, problemas com figuras de linguagem, né, a compreensão, a parte cognitiva, né, de cognição social, os neurônios espelhos, né, encontrados em muitas áreas cerebrais associados ao movimento, percepção, empatia e linguagem, associados a diferentes processos de comportamento, também são diferentes no cérebro com autismo. E os neurônios espelhos são muito importantes, vocês vão ver lá para frente. Teoria da mente, né? Que entra na teoria da mente, que é você se colocar na posição do outro. Eu vou falar mais para frente. A normalidade na simetria frontal e temporal. Por que eu quis falar tudo isso com esses nomes todos complicados? Para vocês verem que realmente é uma questão cerebral, biológica. Então, nós temos a estrutura cerebral diferente, a conectividade cerebral também é diferente. Os neurônios espelhos. Quando vemos alguém fazendo... O que são os neurônios espelhos? Por que eles são importantes? Quando nós vemos alguém fazendo algo, ativamos as mesmas áreas cerebrais. É como se nós estivéssemos realizando aquela coisa. Então, isso aqui, a gente aprende... O neurônio espelho é responsável pela imitação, são essenciais na aprendizagem de atitudes e ações. Se eu vejo o outro fazendo, eu faço o mesmo. Se alguém tira o sapato para entrar numa sala, eu vou pegar e eu vou tirar, né? E se eu vejo como dançando, eu vou pegar e vou imitar. Pessoas com autismo têm atividade dos neurônios espelho deficiente em todas as áreas, desde as mais básicas relacionadas a reconhecer a ação dos outros, até as mais complexas, como reconhecer emoções e mesmo desenvolver a linguagem. Deixa eu ver se eu consigo tirar um pouquinho aqui da minha. Dr. Richard, também Salomão. Então, aqui, olha, esse aqui é o neurônio, isso aqui é um neurônio, né? Nós temos o corpo dele, que é o axônio, e aqui estão os dendritos, por onde passam as informações de um neurônio para o outro. Esse aqui é o de controle, esse aqui é de uma pessoa com autismo. Ó, esse aqui é outro de controle, aqui é a pessoa com autismo. Então, vejo como os axônios são menores, né? Os dendritos, as ramificações também são menores em relação a uma pessoa típica. Então, o que isso significa? Que a conectividade cerebral no autista também é diferente. A boa notícia é que nós temos a neuroplasticidade cerebral até o final da vida. O que é a neuroplasticidade cerebral? É nós fazermos novas conexões cerebrais, né? Então, antigamente, se achava que somente até os primeiros 5 anos da vida, onde nós temos o grande boom, né? A neuroplasticidade cerebral, onde os neurônios migram, né? Tem a migração dos neurônios e tal, que era esse somente o período, e que a gente não tinha mais isso durante o restante da vida. Hoje já se sabe, quer dizer, há muito tempo, que a neuroplasticidade cerebral nós vamos até o final da vida, senão nós não estaríamos aqui aprendendo, né, fazendo novas conexões. E nós temos também a neurogênese, que é o nascimento de novos neurônios. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de estímulo, né? Nós precisamos estimular esses indivíduos, e mesmo nós, né? Por isso que a idoso faz palavras cruzadas e tem várias atividades, jogos, mesmo na internet, para poder ativar o cérebro, porque o cérebro é como se fosse um músculo. Quanto mais você usa, mais você adquire habilidades, novas conexões e tudo. E vamos pensar, o que é a vida? Né? Resumir, o que é a vida? Vida é relação, é relacionamento. Porque em tudo na vida, não importa se você for trabalhar num escritório que você fique sozinho numa sala, você tem que falar no telefone com outras pessoas, você tem que se relacionar para comprar um pão, você tem que... A vida é relação. Todo tempo nós estamos nos relacionando, né? Então, os principais desafios dos indivíduos com TEA. Desculpa. O metabolismo, então, tem muitas... a parte metabólica dos autistas, muitos deles têm problemas gastrointestinais, têm alergias alimentares, têm seletividade alimentar, problema de sono é muito comum. Agora, imagine, se você tem esses problemas, se a gente não dorme, se não conseguimos dormir uma noite bem dormida, e no dia seguinte nós temos uma reunião, uma aula para dar, nós vamos estar...
para mim é muito difícil. Se eu durmo mal, é muito difícil eu estar no meu estado ótimo, né, para atuar. Então, imaginem eles que têm vários desafios. A cognição social, né, que é toda essa parte, eu vou falar mais para frente, mas a cognição social está relacionada a leitura facial, né, que é feita pelos neurônios espelhos. Eu sei o que os outros, o que esperam de mim numa determinada situação. Por exemplo, se eu vejo o pessoal, uma academia, está todo mundo fazendo exercício, eu sei que fazendo ginástica, eu não posso atravessar a sala, né? Um autista, muitas vezes, ele não vê e atravessa a sala. O sistema sensorial deles, que é muito, tem várias disfunções sensoriais que nós vamos falar, e o desenvolvimento motor, que vocês viram já, que eu falei que tem várias dificuldades na parte motora. Agora, o motor. Então, o movimento é fundamental para a própria existência. Né? Se a gente for ver um movimento, por que eu falo tão importante do movimento? Porque a gente não tem noção, a gente quer que a criança, primeiro a criança nasce, daí ela começa senta, daí a gente quer que ela ande, daí quer que ela fale, daí depois a gente quer que ela sente e aprenda a ler e escrever. E a gente não tem a noção da importância do movimento. Então, ganhou o prêmio Nobel de neurociência, eu esqueci o nome dele. Agora ele fez um experimento com a Cydia, eu vou me lembrar. A Cydia é uma criatura marinha, unicelular, uma das mais simples, e então ele fez tudo. Quando ela nasce, ela tem o cérebro e tem a cauda, né, que ela se movimenta. E daí, conforme ela vai crescendo, ela pega, ela flutua, ela nada, e conforme ela vai crescendo, ela pega e gruda numa pedra. Depois que ela grudou nessa pedra, ela pega e ela consome o próprio cérebro, porque daí não tem necessidade mais de ter cérebro, ela não precisa mais se movimentar. Então, é assídia, então ela não tem mais um cérebro. Impacta diretamente o processo cognitivo. Então, claro, por exemplo, se tem uma criança, né, tá num parquinho, então eles estão lá todo mundo subindo para ir no escorregador. Se a criança não tem um motor para fazer isso, ela nem vai ali no escorregador. Se ela não vai no escorregador, por exemplo, as crianças estão lá, ela já perdeu o social. E agora, se eles vão descer lá, depois construir castelo, fazer coisa, ela já vai perder o cognitivo. Se está numa sala de aula, eles estão na mesinha fazendo trabalho de colagem, se ela não tem um motor, ele nem vai sentar na mesa. Então, ele perde o social e ele perde o cognitivo, porque ele também não vai aprender. Então, como que a gente vai... Por isso que a gente tem que ver se o motor, a gente não pode esquecer, ao dar uma atividade para uma criança ou para um jovem, se ele tem um motor para fazer isso. Então, nós temos que adequar nossas atividades de acordo com o perfil individual dele, o I do DR Fortime. Para concretizar uma ideia, né, que é a praxis, ideação, planejamento, sequenciação, execução e adaptação, obrigatoriamente transformamos todo esse processo mental em atos motores, para depois a gente transformar em ação no ambiente. Então, por exemplo, né, eu estou... que aqui vocês não estão me vendo, né? Então, por exemplo, eu estou sentada aqui, né? Não vou falar, eu quero ir até a porta. Bom, então eu tenho a ideia de que eu quero ir até a porta. Então, eu sei que eu vou ter que levantar, a ideia é ir até a porta. O planejar, eu vou ter que levantar e ir até a porta. Agora, eu vou ter que sequenciar isso aí. Então, então eu tenho que levantar, tenho que empurrar o banquinho que está aqui com o meu note, eu vou ter que dar uns 4 passos e chego até a porta. Agora, daí eu tenho que executar. Então, eu planejei, tudo isso é muito rápido, inconsciente a gente faz tudo isso. Então, agora eu tenho que executar. Então, eu vou levantar e vou fazer isso. Eu levanto, note e tal. Agora, eu tenho que também adaptar. Se, de repente, aparece uma pessoa na minha frente, eu vou ter que dar a volta. Né? Se a porta não abre, a chave trancou, eu tenho que adaptar. Eu tenho que ver como que eu vou resolver esse problema. Então, se a gente for pensar, qualquer coisa que nós vamos fazer, qualquer coisa, antes dele ser uma ação, antes é tudo uma ação motora.
é uma ação motora, que nós estamos nos movimentando o tempo todo, e que nós fazemos tudo isso cerebralmente, a gente pensa e depois a gente vai, mas todo pensamento nosso, quase todos, né, não são os pensamentos abstratos, filosóficos, enfim, mas estão relacionados com atos motores. Então, olha a importância, eu não tinha essa consciência da importância do motor na nossa vida, de todos. O movimento é crucial para todas as outras funções cerebrais, incluindo memória, emoção, linguagem e aprendizagem. Né? Para ter uma ideia, dá para ter uma ideia que esse pequeno exemplo que eu falei de ir para a porta, isso se relaciona a tudo. Você joga isso para outros contextos diferentes, né? No ensino fundamental, na escola, em qualquer coisa, né? Esporte, qualquer... Nossas funções cerebrais superiores evoluíram a partir do movimento e ainda dependem dele. Né? John Hattie é um neurocientista da Harvard, fantástico, depois tem a indicação do livro dele. Provado cientificamente que a velha noção de que cada função cerebral está isolada em uma região do cérebro não é verdadeira. Hoje a gente sabe que isso o quê? É um sistema que funciona tudo, eles estão todos conectados, né? Então, orientação espacial, linguagem, emoção e muitas outras funções compartilham de áreas dos mesmos sistemas cerebrais, fazendo com que diferentes regiões participam da ação de diferentes maneiras, né? Uma linguagem, emoção, mas e tudo está interconectado. Planejar, deliberar, ponderar e finalmente agir, tudo isso está relacionado com o comportamento, ou seja, a tradução de pensamentos em atos concretos. Então, agora vamos para a cognição social. Deixa eu tomar uma... O que é a cognição social? É o conjunto de habilidades relacionadas ao processamento de informações emocionais e sociais. Entre elas, inclui-se a teoria da mente. O termo cognição social se refere às operações mentais que estão por trás e são necessárias às interações sociais. A cognição social avançou significativamente em função das neurociências. É uma área interdisciplinar que investiga os mecanismos neurobiológicos responsáveis pelas nossas experiências sociais. A Tatiana Meca, também lá da Faculdade da Santa Casa, também tem um livro fantástico que eu vou indicar. Então, processamento ou percepção de emoções, ou seja, a capacidade de perceber e usar emoções de forma adequada. Reconhecer, quem que faz isso? São os neurônios espelhos. Os neurônios espelhos que fazem com que você assista um filme e você dê risada, que você chore. Então, por exemplo, se vem aqui a Érica me falar que faleceu, ou que o cachorrinho dela morreu, que eu tenho empatia por ela, puxa, Érica, né? Morreu, eu me colocar no lugar dela, que eu faço que eu tenho empatia, isso é neurônio espelho. Imitar é neurônio espelho. Então, reconhecer a expressão facial é neurônio espelho, que eu vejo, então, que eu pego detalhes. E a gente sabe, já pesquisa científica, que uma criança neurotípica, quando eu falo neurotípica, é a criança normal, ela leva segundos para reconhecer a face inteira da mãe. Uma criança com autismo, ela demora de 4 a 5 segundos somente para pegar o nariz da mãe. Então, você imagine quanta informação ela perde. A cognição social é preditor, que ela diz, ela é fundamental, vem antes, ela é pré-requisito para a socialização, pois permite ao indivíduo compreender o outro, regular o seu comportamento diante da emoção desse outro e, consequentemente, apresentar uma resposta socialmente mais adequada. Então, a gente vê que o quê? Que os indivíduos com autismo, eles têm muita dificuldade, eles dão muitas respostas que não estão dentro do contexto. Por quê? Porque eles perdem essas informações. Né? Então, agora, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas agora imagine você não ter toda essa percepção de face, você não perceber o que o outro está, porque a gente espera, por exemplo, se uma pessoa está assim, ó, olhando no relógio, a gente sabe o quê? Que ela está com pressa, né?
eu tive aqui uma autista adulta que veio aqui, eu fiz isso para ela, que ela estava se achando que era autista agora, muitas pessoas têm vindo aqui no IAP, adultos, né, que estão se descobrindo. Ela falou, não, você está olhando para o seu braço. Né? Então, ela perde essa leitura. Por exemplo, então, se eu estou achando essa conversa muito chata. Né? Então, tudo isso são informações, né, através da nossa expressão corporal, facial, e mais de 80% da nossa comunicação é não verbal. É não verbal. A gente pega todas essas informações do corpo, da face, leitura facial, tudo, e somente 10%, é menos, 20% é menos. Eu tenho um dado científico disso, que é menos que 20% é a linguagem verbal falada. Então, imagine, né, que o autista tem disfunção nos neurônios espelhos, imagine como que é para eles compreender o contexto que está acontecendo, que está esperando deles. Por exemplo, você mostra para um autista, aqui a gente sabe o que é uma cara de susto, de espanto. Um autista tem muitas... Não todos. Então, sempre eu estou falando de uma forma genérica, em geral, mas eles têm dificuldade de reconhecer. Aqui, que ela está nervosa. Cara de o quê? De raiva, né? Medo. O cara que acho que ele está aí, deve ser o quê? Está meio entediado. Então, inclusive, eu tenho um livro de cognição social que eu mostro aqui, eles têm muita dificuldade de perceber. Então, cognição social, reconhecimento de emoções a partir de dicas não faciais, como, por exemplo, às vezes o tom de voz, a forma de andar, a expressão corporal, tudo isso chega como informação. A gente sabe que se chega, por exemplo, a mãe fala num tom mais alto, num tom mais grave, ou o chefe, a gente consegue perceber mais ou menos o humor que ele está, como não está. Tudo isso nos dá uma compreensão do contexto das situações. Quando somos capazes de identificar, perceber, reconhecer as emoções em nós mesmos e nos outros, nós podemos antecipar quais serão os possíveis sentimentos e comportamentos de outras pessoas. Então, se eu consigo perceber o que estão esperando de mim, o que não está, eu consigo dar uma resposta mais adequada. Então, que a minha ansiedade é muito menor, porque eu tô compreendendo o que está acontecendo. E que a gente vê com os autistas, que o nível de ansiedade de tudo é muita coisa, porque eles não sabem o que esperam deles. Né? É de muita dificuldade em compreender o contexto, né? O que está se passando. A criança primeiro aprende a reconhecer as emoções no outro e depois, todos nós, primeiro aprendemos a reconhecer as emoções no outro e depois em si mesmo, pois no outro nós temos muitas dicas visuais e na criança ela tem apenas sensações fisiológicas dela, a sensação dela interna, fisiológica. Então a gente começa a aprender, a criança começa a aprender que a cara de bravo, cara de triste, ela vai aprendendo isso externamente e depois ela começa a se compreender. Agora, imagine se eles têm dificuldade de compreender o outro, ele também tem dificuldade de perceber quais são as emoções nele. Se ele está triste, se ele está alegre, raiva, o que está acontecendo? Percepção social. Capacidade de decodificar e interpretar dicas sociais de acordo com o ambiente. Perceber e compreender o contexto social, quer dizer, é a coerência central. Isso inclui conhecimento social geral, né, que demanda entendimento de regra social. Por exemplo, os autistas, eles não têm muita noção de cargo, de hierarquia, senhor, senhora, tio, tia, eles não têm, eles tratam tudo no mesmo nível. Então, conhecimento social geral que demanda entendimento de regras sociais, suas funções e objetivos, para que possam fazer inferências, suposições sobre as situações sociais. E, quer dizer, se você faz uma suposição, você sabe qual a resposta que você vai dar. Contexto social. Então, por exemplo, um autista, quando a gente passa... Desculpe. Então, por exemplo, a gente passa em frente a uma igreja e está lá
tem uma pessoa de branco, né? Tem uma pessoa de terno, todos bem vestidos, estão jogando arroz ou flor, enfim, nós sabemos que isso é um casamento. Para o indivíduo com TEA, a criança com TEA, porque claro que quando o indivíduo vai ficando mais adulto, isso tudo ele vai aprendendo, mas ele tem dificuldade de ler o contexto. Então, ele pode ficar ligado no sino da igreja ou na pétalas de rosa, e ele não lê o contexto de que isso é um casamento. Então, aqui, né? Aqui, o que é? A gente faz, né? A gente supõe que o quê? As crianças estão saindo da escola. Essa foto, quando foi mostrada para o meu filho há um tempo atrás, faz uns tempo atrás, aqui, e falou assim: o que você acha que está acontecendo aqui? Ele falou: eles estão postando a corrida, né? Então a gente fala que o quê? Vê a árvore e não vê a floresta. Ele falou, não, a psicóloga dele falou assim: não, peraí, vamos prestar atenção, olha o que eles estão nas costas. Ele falou: tá com mochila. E atrás, o que tem? Estão perdendo. Eu acho que eles estão saindo da escola. Então, mas olha quanto de informação é perdido. Aqui, né? Nós vimos aqui que aqui é um piquenique. Para o indivíduo, uma pessoa com autismo, né? Ela pode ficar ligada na cesta, ou, por exemplo, na toalha, ou na criança, enfim. Então, o conhecimento social avalia o quanto o indivíduo tem consciência do que é esperado como comportamento em diferentes contextos. Então, se você conhece o social, o contexto, você sabe o que é esperado de você. Agora, se você perde esse contexto, você não tem, você nunca sabe o que espera de você. Então, é como se nos jogassem lá no Japão, sem falar inglês, sem falar japonês, e a gente tem que se virar lá. Nós íamos ficar completamente perdidos, mas nós vamos estar muito melhor do que eles. Por quê? A gente lê a fisionomia, a gente vê se está sorrindo, a gente imita. Se eu vejo alguém entrando, tirando sapato, eu vou tirar. Se está comendo com determinados talheres, né? Vamos num jantar cheio de talher, né? De peixe, não sei o que, a gente não sabe qual a gente pega, eu vou olhar no outro e vou pegar. Então, olha um pouco quanto facilita eu ver todo esse contexto. Lembrem-se, a informação, 80% é não verbal. É pego tudo nisso, é contexto, é leitura facial do corpo e tudo. Percepção social. É a tendência natural em juntar partes de informações para formar um todo provido de significado. Ou seja, entender a essência da situação. E nessa de juntar o todo, nós podemos transportar isso para o contexto escolar. Então, por exemplo, se eu falo, eu como banana, e se eu falo, como eu vou para a praia? Como e como. Depende do contexto, ela vai significar uma coisa. Então, a leitura, a parte escolar, tudo isso também fica mais difícil, né? E fora isso, por exemplo, eles entendem tudo na forma literal. Então, exemplo, meu filho, há anos eu estava andando de carro e eu passei bem em cima de um buraco. Falei, puxa vida, peguei o buraco. Ele falou, pegou o buraco, mãe? Falei, não é que eu peguei o buraco, filho, é que eu estava andando e sem querer eu mirei, foi bem em cima do buraco. Então, é uma expressão. Ele falou, daí ele riu. E agora, outra coisa, então, outro amigo falou, ele estava aprendendo a andar de bicicleta, ele ainda não anda, ele anda com 3, porque ele tem problema no problema do sistema vestibular, que é de equilíbrio. Então, ele tem. Então, o amigo dele falou para ele: depois que você aprender, Henrico, vai ser mamão com açúcar. Mamão com açúcar? Eu falei: não, Henrico, é uma expressão. Mamão com açúcar é gostoso, é docinho. Quando você aprender, vai ser muito fácil. Né? Então, eles entendem de forma literal. É como aqui eu tenho, né, como Asperger, né, autistas adultos aqui, por exemplo, um entra. Né? Quando a gente entra, eu falo, fulano, Maria, olha a porta. A gente sabe que é para fechar a porta.
Se você fala para um autista, olha a porta, ele vai olhar a porta. Né? Então, tem que explicar. Então, a gente tem que falar as coisas, a gente tem que explicar o que é. Depois, claro, nosso cérebro vai aprendendo, né? A gente vai fazendo associações e tudo, mas tem que explicar. Uma outra também, né? Aqui também me falou assim, adulta já, aspas, de faculdade, tudo, não sei o quê. O namorado falou, então, veja a asa dessa xícara. Ela pensou, asa? Asa voa, asa. Daí ela mesma pensou, e ela falou, bom, asa, a xícara só pode ser alça. E daí ela foi por dedução, mas para ela, asa é voar, né? Asa para voar. Então, ó, crianças com TEA é o quê? Ver a árvore, não a floresta. Então, nós temos o quê? Ajudá-los a ver a floresta. Dificuldade em entender a essência da situação, dificuldade em perceber o que se espera delas. E daí... Ok. Teoria da mente ou atribuição do estado mental, né? Tá tudo dentro da cognição social. Essa habilidade se refere a um sistema de inferências responsável pela compreensão das intenções, disposições ou crenças dos outros e de si mesmo, que eu já havia comentado também, né? Avaliar adequadamente o pensamento e os sentimentos dos outros nos torna muito mais capazes de prever as ações dos outros e os comportamentos deles. E, consequentemente, nós vamos ser mais hábeis socialmente. Nós vamos ser mais hábeis. Agora, se nós temos os indivíduos com TEA que têm disfunção nos neurônios espelhos, Tá. Ok. Aqui tá. Então, por exemplo, né? Então, se eu estou aqui, eu vejo esses dois assim, ó, eu sou filho ou a filha, agora não é hora de eu pedir nada, não é hora de eu pedir para eles comprarem um celular para mim. Né? Agora, um autista, criança pequena, ele não percebe isso. Claro que depois vai desenvolvendo, porque que nós temos a neuroplasticidade cerebral, né? Nosso cérebro é incrível. Aqui, ó, eu vejo aqui, pela postura aqui, ó, eu vejo que assim, ó, eles estão meio fechados para mim, eles não estão muito abertos, não estão muito gostando do que eu estou falando, alguma coisa, eu não estou sendo muito bem recebida. Agora aqui, ó, esse rapaz aqui, ou ele está com dor de cabeça, ou ele está precisando de ajuda, ou ele está perdido, com medo, algo está acontecendo com ele, né? Agora, então, todas essas pistas sociais aqui, então, são difíceis para os autistas. O prejuízo na cognição social causa uma dificuldade enorme na interação social, em decorrência da dificuldade de compreensão dos pensamentos e motivações do outro. E assim, os indivíduos com TEA, transtorno do espectro autista, eles terão menor possibilidade de apresentarem comportamentos que se comuniquem com a mente do outro. Opa! Comportamentos que facilitam a interação social. Agora, antes de eu falar isso, eu vou falar uma coisa que eu esqueci de falar lá atrás. Então, por exemplo, né, a gente fala que pensam em imagens, né, que eles pensam por imagens e tal. Então, por exemplo, eu tinha, né, aconteceu um fato aqui com uma adulta, Asperger, e daí ela chegou e falou para mim, ela é casada, tal, né, aprendeu a ler com 3 anos, enfim. E ela chegou e falou assim para mim, então, Eliana, se o meu marido chega para me buscar aqui, está combinado que nós vamos daqui para casa, se eu... e ele fala, olha, eu vou ter que parar no banco, eu entro em pânico. Ela falou, eu entro em pânico. Falei, agora, como ficaria para você se ele chegasse e falasse assim, olha, surgiu um imprevisto, eu vou ter que passar no banco, então nós vamos sair daqui, pegar o carro, eu vou parar na praça, vou parar em frente ao banco Itaú, vou estacionar o carro, desço, pego o dinheiro, entro no carro novamente e nós vamos para casa. Ela falou, poxa, ficou muito melhor, agora eu consigo compreender.
E eu levei os dois, eu dei uma palestra num local, enfim, convidei ela e o marido para assistirem a palestra. E daí eu falei dessa coisa de antecipação e previsibilidade, porque como essa coisa de não saber o contexto, não saber o que está acontecendo, né? Então, antecipação e previsibilidade ajuda muito. Então, daí, ela falou assim, eu falei, expliquei sobre antecipação e previsibilidade, né? E daí ela ia para a praia. E eu falei, e o marido dela pegou e mostrou no computador, mostrou a estrada, falou o posto onde ela ia parar, para eles tomarem um suco, ir no banheiro, voltar, mostrou a praia, o apartamento, tudo. Depois que ela foi, eu falei, como que foi a praia? Né? Ela falou assim, puxa, Eliana, foi a primeira vez que eu não vomitei e não tive diarreia. Então, olha a importância da gente antecipar e da previsibilidade, porque eles, em função dos neurônios espelhos, eles não conseguem perceber o contexto, saber o que vem. Então, essa antecipação e previsibilidade diminui demais a ansiedade. Comportamentos que facilitam a interação social e a gente não percebe, que são bobagens, são mínimos, né? Bobagens, mas que a gente não tem consciência. Estabelecer o contato visual. Então, se eu falo olhando para vocês, claro que se eu chego e falo, isso facilita muito a comunicação. Usar gestos para comunicar-se, né? Olha, eu vou até lá, eu estou falando que eu vou para lá, puxa, olha só, olha aquele vestido ali, que lindo naquela vitrine. Nossa, eu fui fui pescar, peguei um peixe deste tamanho. Então, usar gestos, eles usam poucos gestos para se comunicar. Apontar coisas para os outros, né? Que a gente, para eles também, meu filho eu tive que ensinar. Então, a gente ficava assim, olha a lua, eu ficava meia hora lá, olha a lua, até ele conseguir localizar onde está para apontar, e hoje ele aponta, claro, né? Seguir os olhos do outro indivíduo quando ele está falando. Então, quando a gente está falando, a gente está conversando, de repente a gente pega e olha para o lado, né? A gente pega e olha também, para ver o que a pessoa está olhando. Eles perdem isso, não olha, fica ali, continua falando que está interessado, enfim. Usar expressões emocionais no próprio rosto, né? Que isso a gente usa o tempo todo, né? Que isso é básico, mas são coisas são detalhes que a gente não tem a noção da importância que isso faz na comunicação e na compreensão do contexto social e de tudo. Manter a calma quando se sente frustrada, né? A gente manter a calma, eu sei que tem alguém que pode me ajudar, que eu posso pedir conselho, se eu estou perdida, eu vou lá pedir ajuda, né? Para eles é difícil manter essa calma, né? Se organizar. Com o prejuízo na cognição social, os indivíduos com TEA podem apresentar isolamento, claro que ele vai apresentar, é muito mais fácil eu ficar isolada, é tão difícil eu entender o que está acontecendo, claro que eu vou preferir brincar ali sozinho. Tendência a participar de atividades que não dependam de outras pessoas, é tão difícil eu compreender tudo, eu não vou querer fazer trabalho em grupo, eu prefiro fazer trabalho individual, jogos em grupo, tudo, é muito difícil eu ter toda essa informação. Dificuldades em entender que o seu comportamento afeta a maneira como os outros pensam ou sentem. Então, por exemplo, se está numa sala de aula e a criança desregulou, falo criança, mas é adulto, é jovem, ele não compreende que, de repente, ele ficar falando alto, né? Pode estressar os outros, pode atrapalhar a aula. São regras sociais. Então, eu falo para o meu filho muito assim, olha... Então, Henrico, quando a gente fala, o outro está falando, nós temos que esperar o outro falar, é regra social. É regra social. Se você está numa sala de, por exemplo, de médico, de espera, a gente não pode ficar só falando alto, é regra social. E simples. Não falo porque é falta de educação. Não é uma regra social. Então, eu posso não gostar, né, para adultos, né? Então, por exemplo, eu não gosto de tal pessoa, eu não quero conversar com ele.
Tudo bem, você não precisa gostar, só que você tem que ter, faz parte da regra social você cumprimentar tudo. Olá, tudo bem? E você não precisa conversar com essa pessoa, você sai, mas você tem que ter, são regras sociais. E que a gente tem que ensinar. Dificuldade em brincadeiras de faz de conta. Então, claro, se ele tem dificuldade em se colocar na posição do outro, claro que ele vai ter dificuldade em fazer brincadeira de faz de conta, né? Então, as brincadeiras simbólicas que a gente fala, né? Então, brincar de cavalinho, brincadeira de faz de conta, se colocar na posição do outro, né? A criança começa sendo, ela é a mãe, começa a fazer as coisas, ou ele é o super-herói, né? O menino é super-herói, e depois vai para mais avançado, que o quê? Que, de repente, isso daqui, uma garrafa, vai ser um avião, né? Eu não vou precisar do objeto, eu vou fazer de objeto a minha imaginação e eu crio qualquer coisa. Então, essa também é uma parte difícil de precisa ser trabalhada. Eles parecem egoístas, eles não são egoístas. O que acontece é que eles têm dificuldade de perceber, de visualizar o sentimento do outro. Eles são muito amorosos, é uma delícia estar com eles. Né? Aliás, por exemplo, para eles é muito difícil mentir, quer dizer, tem algumas mentiras, eles vão aprendendo alguma coisa, mas eles são muito sinceros, né? Assim, é de uma pureza, é uma delícia, né? Aliás, eu acho que o mundo seria muito melhor se fossem como eles. Falta de flexibilidade nas interações. Claro que ele vai ter falta de flexibilidade, que ele não quer sair da rotina, ele precisa de rotina, ele quer tudo sempre do mesmo jeito, vai brincar sempre do mesmo jeito. Eu não sei o que vai acontecer. Não sei, não, eu quero ficar aqui, pelo menos eu sei tudo o que vai acontecer. Então, uma outra... É legal os adultos que vêm aqui, porque a gente tem um feedback, né? Nossa Senhora. Então, por exemplo, ela fazia o cardápio domingo, ela fazia o cardápio a semana inteira. Se na quarta-feira a sogra convidasse ela para almoçar, pronto, furou todo esse campo, porque já estava tudo certinho, entendeu? Então, ela começa, por exemplo, ela tinha coisa 1, 2, 3 e 4 para fazer. Ela fez a 1 e a 2, tudo bem. A 3 não deu certo, pronto, ela não conseguia parar. Eu falei, olha, aí a gente vai criando estratégias. Então, que tal você escreve a coisa 1, ok, dá um tique, 2, ok, 3, não deu, qual é a 4 mesmo? E começar. Uma outra... eu vou falar mais para frente. Então, por isso a falta de flexibilidade. Tratam pessoas como objeto, né? Que pegam pelas mãos e levam, né? Isso é muito comum, criança pequena, né? Vem aqui, pega a gente pela mão e vai pegando as coisas que ele quer. Dificuldade com antecipação e previsão. Agora, eu pergunto para vocês, se não ficou muito melhor... Então, antecipação e previsão, eles não têm essa visualização, né? Então, que isso é muito importante a gente dar. Por exemplo... No princípio lá da palestra, eu falei para vocês, olha, eu antecipei, eu vou dar a parte teórica, que vai ser mais densa, depois eu vou mostrar uns vídeos, uns exemplos práticos e a bibliografia. Não deu uma acalmada na ansiedade do que viria a ser a palestra, do que constaria essa palestra? Então, a antecipação, olha, vocês vão ver isso. Então, quem é professor... fica girando a roda do carrinho, mas isso está relacionado ao estímulo visual também. A minha internet está meio instável. Está relacionado ao visual, mas também, também pode ser que não saiba a função do carrinho, de vai para lá, vum, vum, né? Entendimento literal das palavras, né? Já falei para vocês isso. Dificuldade para entender a linguagem falada ou escrita, pois em uma frase usamos o contexto para compreender o detalhe das palavras dentro dela. Eu já falei sobre como banana, como vou para a praia. Dificuldade no uso de linguagem pela criança, bem como a compreensão de figuras, histórias, eventos e objetos. Por exemplo, eu estava lendo um livro para o meu filho e o livro tinha algumas figuras, mais texto e algumas figuras, mas tudo em preto e branco. E tinha lá um personagem, o Max,
Ele estava desenhado como branco e preto, e o cabelo dele era laranja e arrepiado. E daí eu mostrava, então, que cor que é o cabelo do Max? Ele falava, preto. Eu falei, bom, então vamos ler de novo. Vamos ler de novo. Olha aqui, ó. O Max tem o cabelo alaranjado e espetado. Daí eu ia lá de novo para ele. Qual é a cor do cabelo? Ele falou, preto. Falei, peraí, tô meio confusa. Falei, vamos ver de novo, porque o que eu quero? O que a gente quer? Que eles aprendam a pensar. Eu não vou dar resposta para ele. Nós temos que fazê-los pensar qual é o processo. Daí eu fui a terceira vez ali, ó, você falou preto, mas ó, aqui, ó, estou lendo aqui, ó, o cabelo do Max é alaranjado. Então, mas que cor afinal é o cabelo do Max? Daí ele falou, é alaranjado. Eu falei, Henrico, então aqui está pintado de preto, mas a gente tem que imaginar que o cabelo dele é alaranjado, a gente tem que imaginar na nossa cabeça, porque o texto está falando que é alaranjado. Então, é como assim? Então, o que a gente fala? A gente não pode fazer as coisas por eles. Nós vamos intervir quando é necessário. É a mesma coisa. Se eu quero fazer musculação para ficar sarada, para ficar aqui, né? Da hora, legal. E eu contrato um personal trainer. E daí eu contrato personal trainer, nós vamos na academia, quem faz exercício é ele. Quem vai ganhar músculo? Ele ou eu? É ele. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ensiná-los a pensar, né? A criar. Como que vão fazer? Peraí, estou confusa, mas que esquisito isso, hein? Vamos ver. Então, é assim, e não dá resposta. É claro que tem coisas que a gente vai ter que intervir mais diretamente, mas sempre procurando levar isso que faz o DIR, que me apaixonei, que é o R de relação, as diferenças individuais, e é levar a criança, o indivíduo a pensar. Atração por determinados aspectos sensoriais, concentrando-se em determinadas texturas, cheiros, gostos, sons ou visão, que eles têm muita questão sensorial. Bom, agora eu vou falar integração sensorial. Falei que ia ser pesado, né, pessoal? Tudo bem aí? Vamos embora? Ó, integração sensorial. Isso é muito impactante na vida deles. Então, nós temos o tato, né? Então, muitos indivíduos com autismo têm sensibilidade tátil, não pegam em texturas, por exemplo, não pegam em tinta, não pegam em cola, ou texturas molhadas, ou texturas secas. Tem outras que buscam demais, tudo que vê já meleca, já põe, tudo se suja, outras não podem cair um pingo de água na roupa, que tem que trocar a roupa inteira. Tem umas que gostam de tato profundo, tem outras que gostam de tato leve, tem umas que gostam de ser abraçado, não, tudo isso é tato, né? E eles têm disfunção. Opa, olfato, né? Olfato é um dos sentidos, o único dos sentidos que vai direto para o sistema límbico, que não tem nenhum crivo, né? Então, tanto é que às vezes a gente entra, sente algum cheiro, a gente lembra, tem memória emotiva, né? De, parece o cheiro da minha avó e tal. E tem crianças o quê? Que não suportam cheiros. Eu falo crianças, mas sempre lembrando que são todos os indivíduos. Não suportam cheiros, tem outros que buscam demais, tudo que é perfume, a gente não pode deixar aqui desinfetante, que eles não cheiravam. Então, tudo com o quê? Dentro do espectro, cada um é um. Audição, tem vários que têm sensibilidade auditiva, que não consegue ficar em lugares que tem muito som alto ou som agudo, grave. Tem outros que já adoram, que já não percebem, precisa ter muito estímulo visual, muito estímulo auditivo para que isso chegue até o cérebro e ele perceba a informação. Tudo isso assim, pessoas que buscam demais o estímulo que essa mensagem, essa informação precisa ser mais intensa para que isso seja percebido pelo cérebro. A visão, né? Tem vários por exemplo, a gente são buscadores visuais que o tempo todo gostam de ver ventilador girando, ou coisas coloridas, luzes apagando, então buscam. Tem outros que não, que o visual não é tão impactante, eles são mais auditivos, enfim. Tem uns mesmo em visão, eu tenho vários aqui no IAP que não suportam luz,
Tem uma cliente que entra, ela apaga a luz, às vezes vem com óculos escuros que não suporta a luminosidade. Tem uma criança que é aqui que ela adora brincar à noite no quintal da casa dela, sem luz nenhuma. Né? Então, imagine você sendo o tempo todo, durante o dia, você tendo isso te impactando na vida, você essa luz que te atrapalha. Os cheiros que você não aguenta. Você vai num lugar, tem aquele monte de perfume, aquele cheiro que você não aguenta. Ou você está num ambiente que tem aqui na sala de aula, está todo mundo ali, aquele barulho, as crianças falando, o professor falando, fica lotado sensorialmente, né? Lotado. A gustação, tem muitos que têm seletividade alimentar, ou então que tá, não, gustação é ligado ao paladar, ou que gostam de alimentos de determinadas texturas pastosas, texturas crocantes. Isso é muito comum. Tem várias crianças que só comem um tipo de alimento, ou mesmo um tipo de cor de alimento. O sistema, então, a gente conhece esses 5 sistemas, né, que a gente aprende na escola, e depois nós temos mais 3 sistemas sensoriais que a gente não aprende na escola. O sistema vestibular, que está localizado aqui atrás do ouvido interno, ele está relacionado ao equilíbrio, à gravidade da cabeça, né, em relação ao corpo e tudo, em relação ao movimento, à velocidade do movimento, então, a distância, tudo isso está equilíbrio, né? Isso tudo está relacionado ao sistema vestibular. Daí nós temos a propriocepção, que é a percepção do próprio corpo. Então, a percepção de onde estão minhas pernas, onde estão o braço, como que eu vou fazer o movimento, perceber quando eu vou cair ou não. Então, por exemplo, de propriocepção, um exemplo do meu filho, ele chegou um dia, ele fazia ecoterapia, com um amigo, né, que eu chamei, eu falei, topa, vamos. Isso que ele andava de cavalo, porque eu ia muito na fazenda da minha prima desde os 5 meses de idade. E ele foi a fazer o cavalo, e daí no dia seguinte ele foi na terapia, na psicóloga. Ele já estava, acho que com 15 anos, tal. Daí eu fui buscá-lo na terapia, a psicóloga falou assim, Eliana, ele quis tirar os shorts na sessão. Ah, não, antes disso, desculpe, antes disso ele chegou para mim na hora do almoço e falou assim, mãe, eu posso chorar? Eu falei, mas o que aconteceu, filho? Ele falou, não, eu posso chorar? Eu falei, mas o que aconteceu? Está com alguma dor? Não, eu posso chorar? Eu falei, tá bom, pode. Né? Eu não conseguia tirar nada, eu sabia que algo não estava bom, mas eu não conseguia detectar. Ele foi, depois passou, ele foi na psicóloga, daí a psicóloga falou, Eliana, ele queria tirar os shorts. Eu falei, nossa senhora, agora eu vou ter que aprender isso, né? Bom, a adolescência chegou, agora eu vou ter que aprender a lidar com isso. Quando ele foi tomar banho, eu vi que ele estava com 5 carrapatos na virilha. Então, vocês imaginem você perceber que algo está errado no seu corpo e você não sabe aonde. E você não sabe aonde. Então, eles têm muita dificuldade em perceber o próprio corpo. Então, tem muito indivíduo que gosta de ficar em balanço de lycra ou envolvido em coberta e entrar embaixo de almofada. E o que ele está querendo sentir? A propriocepção. É a percepção do corpo. Por exemplo, meu filho, quando era criança também, ele se atirava, ele não podia ver um rio, um lago, ele se jogava. Era 2 minutos, ele estava dentro. Quanto eu pulei dentro lá na Rua do Porto, lá no Taquaral, ali na Rua do Porto, eu pulei dentro do lago, com roupa. Na fazenda, ele pulava dentro de rio, a gente ia junto. Fui visitar minha cunhada que tinha recém-operado o olho. Ele pegou, quando ele pulou na piscina, eu e ela recém-operada, entramos tudo de roupa para pegar, porque ele era pequenininho. Na época, eu não entendia nada disso, porque eu fui descobrir integração sensorial quando ele tinha 15 anos, né, que existia isso. Mas na época ele era muito pequeno. Então, o que a piscina, a água dá? Pode perceber, quando você entra dentro de uma piscina, você tem a percepção do seu mapa corporal. Você percebe o seu corpo como um todo. E além, você tem o empuxo da água, você empurra, você sente o seu corpo. Então, para trabalhar a propriocepção, e o meu filho, daí o que ele fazia também? Ele não conseguia, eu fui fazer o curso de ER Floor Time, eu fui falar com a palestrante e falei, olha, meu filho não segura, ele foi pegar, não carrega
sacola de supermercado, ele não sabe, nem em casa tudo tem cerâmica. Uma vez eu falei para ele, pega essa fruteira, filho, põe na mesa. Ele falou, mãe, como que eu faço? Ele não tinha um motor de como fazer para pegar a fruteira e pôr na mesa. Daí ela falou assim, ó, tem que dar musculação para ele, ó. Para ele ficar sarado? Não, para ele ter a percepção de intensidade, de força, o quanto ele precisa pôr para ele perceber o corpo dele. Então, isso é propriocepção, isso é muito comum, a falta dessa percepção corporal. E depois nós temos a interocepção, que é a percepção de nossas vísceras. Então, é perceber quando eu estou com dor de barriga, quando eu estou com dor de cabeça. Então, inclusive, tem no Instagram tem os introvertendos, é um grupo de autistas de Asperger, e tem um deles que falou assim que ele tem que pôr timer, ele tem que pôr despertador para ele perceber que ele está com fome e sede, porque ele não tem a percepção disso. Então, olhe um pouco, né? Olhe um pouquinho. Então, nós temos a disfunção, nós temos a disfunção dos neurônios espelhos, né? Que causa toda essa parte de cognição social. Nós temos a disfunção sensorial, nós temos questões metabólicas, de alergias, problemas gastrointestinais. E agora, imagine você lidar com tudo isso. Você não está bem, você, por exemplo, ou está com dor de cabeça, dor de barriga, você não sabe o que está acontecendo com você, e no dia seguinte, você tem que ir para a escola. Né? Você tem que ir para a escola e você tem que estar bem lá. Como que é possível? Então, quando a gente vê na sala de aula, que vê uma criança ou um jovem que está... você vai ver que ele vai desregular, que ele tá precisando de um tempo. Né? Esse palhaço é desse circo? E esse circo é desse palhaço? Pode ser. E esse palhaço é o dono do circo? Aí, será que dá para... O circo é o palhaço? Dá para tirar o som? Sim, só um minuto, por favor. Eu falo tantas perguntas. Menina, de onde vêm as pedras? Qual? Tá, obrigada. Então, e como que você está inteiro? Então, quando você vê que a criança está desregulando, vê que está... Pede para ela ir na secretaria, para levar um papel, faz ele ser o ajudante da classe, sabe? Ele precisa de um tempo para ele se autorregular, né? A gente fala, ele precisa de um tempo. Então, eu assisti uma palestra de uma autista Asperger, né? Num dos cursos do DR que eu fiz, e ela falando que a coisa que ela mais adorou quando foi na faculdade é que ela podia entrar e sair a hora que ela quisesse. Então, quando estava muito sensorialmente, ela pegava e saía. E daí, nessa palestra, uma mãe perguntou para ela, então, a minha filha ia muito no supermercado, sempre foi tranquila, e agora a gente vai no supermercado, ela pega e sai e vai correndo para o carro. O que eu devo fazer? Eu devo trazê-la de volta? Daí, a palestra, a Ellen, né, a Asperger, ela falou assim... Não, deixa sua filha. Neste momento, o cérebro dela entrou em modo de sobrevivência. Ela não está conseguindo processar, é o limite dela. Então, tem que respeitar. Os sistemas sensoriais funcionam em sinergia, né, entre si, quer dizer, é como uma orquestra sinfônica, e a sincronia das experiências sensoriais com o tom, junto com o tom emocional, tudo isso uma orquestra, né, a experiência sensorial é o tom emocional, é o ambiente, são as interações com os outros, isso tudo é que dá sentido aos eventos e às experiências, que a gente pega ao todo, são várias, olha como que é complexo, né? Você compreender tudo isso e você pega isso, nós pegamos isso tudo instantaneamente. As experiências são únicas para cada indivíduo e, portanto, é importante para nós entendermos cada criança e como ela está processando, percebendo o mundo e respondendo à informação sensorial do seu próprio corpo e do ambiente. Rosemary White é a minha mentora, a minha mestra. Então, baseado nesses aspectos, nós conseguimos compreender o quê? Nós conseguimos compreender por que os indivíduos com TEA parecem gostar de isolamento. Perdão. Eles parecem gostar de isolamento. Eles têm grande necessidade de controle das situações. Por quê? Porque eles não sabem o que vai acontecer.
falta de flexibilidade. Claro, o mundo muda tanto, tudo é tão confuso. Claro que eu quero sempre do mesmo jeito. Muitos indivíduos e crianças com autismo também levam sempre um objeto de transição na mão, né? Pegam um objeto, pelo menos, ó, isso aqui não vai mudar. Onde eu vou, eu levo, porque pelo menos isso eu sei que não vai mudar. Dificuldade na praxis, a praxis, lembra? Ideação, planejamento, sequenciação. Né? Praxis, ideia, planejar, sequenciar, execução e adaptação. Isso envolve motor, envolve a parte escolar, como que eu vou fazer um problema, como que eu vou fazer uma redação, começo com início, enfim, em tudo, né? Nós temos praxis. O autismo se compreende. Então, eu gosto muito dessa frase. O autismo se compreende. Então, aqui, olha, esse vídeo, eu quero que vocês vejam, o meu filho está aqui, ó, o Henrico, tá? Ele está na escola jogando futebol. Então, eu quero que vocês percebam, olhe como ele está perdido. Opa, acho que entrou não. Vou aguardar, porque senão vocês não vão escutar o som. Então, olha aqui, quanto que percebam, o que eu quero que vocês olhem? Olhem quantos estímulos tem, é a bola correndo, é a bola correndo, são os amigos correndo, o sistema vestibular aí, tá certo? Tem o barulho da chuteira, né, audição, todas essas informações e tem que jogar bola, que é um dos jogos mais difíceis, porque o quê? Você tem que saber para quem você vai jogar, você tem que ver quem é o seu time, qual é a melhor jogada que você vai colocar, se a pessoa está ali no lugar para receber a bola, fazer o gol, enfim. Olha um pouco. Olha meu filho jogando. Olha um pouco. Ele está mais perdido, ó. Vai, marca um gol agora, Henrique. Olha lá, vai atrás da bola, vamos lá. Olha lá, e eu... Atrás da bola. E o pai ainda fala, meu marido, olha lá, Henrico, vai lá, faz um gol lá. Então, imagine, ele parecia uma barata tonta olhando aí. Né? Olha quanto que está difícil, e ele tem que processar tudo isso. Né? E sensorialmente, isso é o sistema vestibular, é o som, é o eco, todo mundo falando, é a bola se movimentando, entra a questão visoespacial também, tudo. Ok. Agora, eu quero que vocês vejam ele depois de treino. Ele, vamos ver onde ele está. Ó, ele é aqui, tá? Olhem agora como ele pega a bola e chega um momento que ele tá, olha. Aí, ó, você viu ele até driblando, ele estava até tentando driblar o amigo. Então, como o treino, como a gente faz que a neuroplasticidade cerebral, vamos embora. Então, estratégias para a inclusão. Primeiro lugar, o afeto. O afeto é o condutor de toda atividade, né? É o afeto que faz com que a gente ajuda a corregular e é o engajamento mútuo. Por exemplo, pode ver, você se abre para fazer coisas novas, coisas que são desafiadoras para você, quando você tem uma pessoa que você confia, que você sabe que ela está ali junto com você, que ela tem um vínculo, que ela tem um afeto. Então, por isso que eu bato muito na tecla. Em qualquer coisa, nas terapias, em casa, tudo é fundamental o afeto em primeiro lugar. E se eu não tenho engajamento, se eu não tenho atenção compartilhada,
como eu vou querer que ele aprenda alguma coisa, que ele perceba o mundo? No nível de desenvolvimento, é o nível 1 e 2. Né? É a base para a estrutura para os outros. São a base do aprendizado. E eles, o quê? Um bebê, por exemplo, a mãe ajuda a corregular. Então, por exemplo, a criança chora, né? A mãe pega lá no colo, balança, neném, pronto, acabou. Eles não têm isso. Aliás, a regulação ela acontece muito mais para frente, mas principalmente quando criança, nós temos que ajudá-los a corregular. Então, às vezes, aqui a gente percebe que eles precisam de movimento, nós temos que oferecer movimento para eles. Eles precisam disso para se autorregular. Então, aqui nas salas, a gente tem camas elásticas pequenas, nós temos pranchas, balanços, que ajudam na corregulação, lycra. Então, na escola, o ideal seria ter um cantinho sensorial. Um cantinho sensorial que tem um puff, almofada, uma lycra, uma cabaninha, para eles se autorregularem. Não só para o autista, para as outras crianças também. Nós estamos sabendo de várias escolas que fizeram esse cantinho sensorial, e mesmo quando eu fazia neurociência lá na Santa Casa, em São Paulo, que as escolas que faziam esse cantinho, e as crianças típicas também iam lá para se autorregular e depois voltava. Antecipação e previsibilidade, né, que eu já falei. Apoio visual, quadro de rotina, né? Porque nós vamos dar antecipação e nós vamos mostrar o que vai ser feito, né? Visualmente é muito mais fácil. Qual é o pensamento, a ideia da criança, jovem ou adulto? Não importa o meu pensamento. Então, eu estou com um carrinho brincando, e eu estou pensando em fazer o carrinho andar, que ele desça numa rampa. Mas não, a criança está com uma outra ideia. Ele veio que ele vai querer fazer uma garagem. Então, não é a minha ideia. Eu tenho que descobrir qual é a ideia dele, qual é o pensamento dele. Porque o que é interessante para ele, significativo para ele, que vai fazer o aprendizado. Então, a gente fala o quê? Por que o aprendizagem depende de coisas significativas? Significativas porque, por exemplo, aprender a dirigir. Aprender a dirigir geralmente é uma coisa significativa para todos nós. Quando nós estamos começando a dirigir, aprender a dirigir, é muita coisa. A gente tem que ver a embreagem, a gente tem que ver o freio, tem que mudar a marcha, tudo. A gente está aprendendo a dirigir, todos os nossos neurônios estão recrutados para a gente aprender essa atividade, essa ação. Então, eu não consigo ficar olhando vitrine, conversando com a pessoa do lado, ver celular. Todos os meus neurônios estão recrutados para essa função. Agora, quando eu aprendi, automatizou, daí eu sei, eu consigo olhar vitrine, consigo ver celular, consigo conversar, vai tranquilo. Beleza, isso foi significativo para mim. Agora eu resolvi aprender de moto, aprender a andar de moto. Tá, então, olha, no carro eu aprendi, tinha lá tinha o breque, tinha o freio, tinha a marcha, eu acho que na moto deve ter também. Lá eu tinha que soltar a embreagem devagarinho, acho que aqui também. E você leva isso também, generaliza, por exemplo, para você dirigir um triciclo, para você... Então, o que acontece? Foi um aprendizado significativo para mim. Agora, na escola, né? Por exemplo, eu não sou na área de exatas. Para mim, logaritmo não faz nenhum sentido para mim. Eu não consigo colocar isso, aliás, eu nem sei o que é isso, nem sei como que faz isso, né? Mas eu consegui fazer para passar. Agora, eu não consigo colocar o logaritmo em nenhum outro contexto na minha vida, porque eu não sei o que isso significa. Então, o cérebro aprende aquilo que é significativo para ele. Então, claro que nós vamos ter que decorar a tabuada, temos que decorar um monte de coisa, tudo, mas você está trabalhando com um indivíduo com autismo, e mesmo com crianças que não são, vai no interesse deles. Porque isso é significativo para eles. Vão usar isso, a gente pode usar, expandir e aprender em cima do que eles querem. Então, eu quero ensinar números, quero ensinar matemática, ele adora carro. Uau, quantos carros vão parar na garagem? Vamos lá para o 1, para o 2, e assim vai. Tempo de espera, a gente tem que esperar, né? Porque o processamento, né, muitas vezes demora, é mais lento. Então, a gente tem que dar o tempo, a gente tem que se controlar e ter essa paciência, porque a gente quer tudo rápido, a gente já quer dar resposta, a gente já quer fazer, então a gente tem que se policiar para dar esse tempo. O importante é o processo e não em produto.
Não me importa o produto final. O que menos importa para mim é o produto final. O que me importa é como ele construiu esse pensamento. Então, eu acho que já vai acabar. Já está acabando, viu, gente? Então, por exemplo, tinha uma criança aqui, 12 anos, a brincadeira, ele adorava bexiga, e a brincadeira qual era? Encher a bexiga de água e estourar na parede. Tá, então ele pegou e falei, bom, e daí? Vamos encher então, bora, vamos brincar de encher a bexiga. Ele pegou a bexiga, pôs dentro em frente à torneira, abriu a torneira, a água correu, não encheu a bexiga. Eu não vou falar para ele, olha, põe aqui. Ele tem que aprender a pensar. Eu falei, que esquisito, não encheu a bexiga. Como que nós vamos fazer? Não encheu, ele tentou 3 vezes, ele não conseguiu. Daí eu falei, uau, olha, e se a gente encaixar aqui, hein? Encaixou, ele falou... Daí deu certo, ele falou, uau, deu certo, yes, né? Daí ele foi, tirou, esvaziou a bexiga. E, puxa vida, que será? Nós conseguimos encher, mas agora, ó, esvaziou a bexiga e foi 3 vezes e nada. Daí eu peguei e falei, uau, veja só, se eu apertar aqui, a bexiga, olha, a água não sai. Daí eu falei, que tal a gente tentar dar um nó? Mas eu vou precisar da sua ajuda, hein? Ó, vem aqui, ó, venha me ajudar. E daí ele falou, agora dá para mim. E ele era super inflexível, né? Ele muito controlador. Eu falei, claro, se eu quero que ele seja flexível, quem que tem que ser o modelo de flexibilidade? Sou eu, claro. Tá aqui. Vai, daí foi. Daí ele não queria fazer todo esse processo. Eu falei, bom, agora é minha vez, que eu também quero estourar a bexiga na água. E foi. E daí foi. Então, o que é importante? É o processo e não o produto. Utilizar frases curtas e objetivas. Não adianta ficar floreando, fale curto e objetivo. Celebrar o que a criança ou o jovem já conquistou e não o que falta. Ver o copo, ver a quantidade de água que já tem no copo e não o que está faltando ainda. Né? Vamos celebrar, porque a autoestima deles já é tão baixa, tantos desafios, vamos celebrar as conquistas, o que eles já fazem. Não tem fórmula, gente, não existe fórmula. Né? A gente tem que descobrir o caminho com cada um, não existe fórmula. Aqui, ó, aqui o Henrique, eu vou pular esse vídeo, que nós já estamos no final, quando estava lá em Seattle. Aqui, ó, aqui ele está treinando a natação. Então, ele está treinando a natação e o Henrique, o movimento dele é curto de braço. Então, para mim, importa que ele nade certinho? Não. Mas o que eu penso? O que ele vai ganhar na vida funcional dele ter essa extensão de braço? Tá? Então, aqui, ó. Vocês olharem rapidamente. Ó. Aí ele vai. Vou parar aqui. Tá? Eu vou passar o outro, que aqui não mostra para você, mas ele aprendendo a nadar. Aqui, ó, ia ter um campeonato de natação. Olha aqui, então, o que eu fiz. Bom, eu falei, Henrico, vai ter um campeonato de natação. Olha, aqui a piscina, isso aqui é onde ele fazia natação. Olha, a piscina está aqui a pequena, aqui tem a grande. Uau, tem as raias, Henrico. Olha só, aqui vai estar você, Henrico, aqui vai estar o seu professor, aqui vai ter o amigo, Matheus. Nossa, vai ter o juiz aqui. E aqui toda uma torcida, Henrico, todo mundo vai ficar, yes, tal. Com vibração, com alegria. Eu tô querendo antecipar para ele, porque vai ter muito barulho lá. Você já pensou, Henrico, todo mundo vibrando? Yes, tal, vai. Olha, aqui vai estar o papai, o mano. Eu não estava, porque eu estava em São Paulo, era sábado, eu tinha aula lá. Tá, então eu fiz, o que eu fiz? Antecipação, para viagem, eu faço isso, eu faço tudo isso, eu antecipo tudo. E daí ele foi para a natação, para o campeonato. Então, aqui, ó. O que eu quero que vocês vejam aqui? O tempo de arranque dele. Você viu lá atrás, na competição de corrida, como ele demorou o arranque. E olha agora.
Vocês viram o braço curto dele, né? Tal. E agora, o que vocês acham que fez com que ele aguentasse todo esse barulho, né? É o pessoal falando, é o microfone dando eco naquele lugar, toda essa movimentação. O que é que fez com que ele suportasse tudo isso e participasse desse campeonato? Isso aqui, ó. Afeto. É isso com que faz com que eles aguentem e vão em frente. Então, aqui ó, tem alguns livros que são bacana, Convivendo com Autismo e Síndrome de Asperger. Esse aqui é muito prático, muito bacana. Esse aqui é um livro mais técnico sobre a cognição social, que é bem legal. Esse O Cérebro do Autista é da Temple Grandin, que ela é uma autista, ela é reconhecida no mundo todo, que ela tem um manejo de boi, que ela dá palestras sobre isso, dá aula em universidade, e aqui explica como o cérebro do autista funciona. Ela é um caso de estudo. O que me faz pular é um livro sobre um autista, né? Ele precisa, por exemplo, meu filho, vocês viram aí quando chamou, ele precisa pular, para expressar alegria, ele precisa pular. Esse Meu Guerreiro Famoso é um livro mais direcionado para pais, que fala mais da parte metabólica, de saúde e tal. Aqui são as referências bibliográficas, né, de tudo que eu falei. E agradecimentos, né, aos meus filhos Henrique e Lorenzo, que me fazem ser um ser humano melhor. E ao meu marido Nivaldo, companheiro de viagem, que sem seu apoio eu não estaria aqui. Muito obrigada a todos vocês. Eu vou parar de compartilhar minha tela. Desculpe a demora de longa. Obrigada. Eliana, muito obrigada, tá? Nós temos algumas perguntas, inclusive eu vou fazê-las aqui. Estão perguntando se os slides você vai disponibilizar para os alunos depois, para os participantes. Então, não vai ser possível disponibilizar, porque tem os vídeos, tem as fotos, né? Infelizmente, eu vou ficar devendo essa. Questão de direito autoral, né? Questão de direitos autorais, a gente entende. Teve muito estudo aí, né? Sim, sem problema. Então, vamos lá para as perguntas, tá? Deixar a indicação dos livros. Eu ponho de novo a indicação, daí vocês tiram uma foto. Eu ponho. Estão perguntando aqui da indicação dos livros. Isso, é porque eu acho que não projetou a indicação dos livros, tá? Então, se puder. Tá, vamos lá. A Carla falou, meu filho também apresentou os mesmos sintomas que o seu filho. Hoje ele tem 10 anos. Foi um comentário, né? Elecamp, nossa, parece que eu estou ouvindo a minha própria trajetória com a minha filhinha autista. Até chegar ao diagnóstico é uma enorme jornada. Sim. A Bia Tureta fez uma pergunta. Gostaria de registrar uma pergunta. Estamos falando das características orgânicas. Qual é o papel das relações sociais na constituição da pessoa com autismo? Você prefere responder ou eu faço as demais? Não, eu não entendi muito bem a pergunta. Se a Bia... Pode repetir, por favor? Claro. Estamos falando das características orgânicas. Qual é o papel das relações sociais na constituição da pessoa com autismo? Eu acho que acabou sendo falado depois, né? Foi falado depois, né? A relação como principal, cognição social, tal. Nós falamos das coisas orgânicas, mas depois nós falamos muito da relação, né? A importância da relação. Ela fez a pergunta no início. Então, vamos para a próxima. A Lúcia perguntou, como podemos avaliar uma criança com autismo na educação infantil? Você teria uma dica? Então, por exemplo, né, se não estabelece muito contato visual, prefere brincar sozinho, não sabe brincar com funcionalidade, ou às vezes tem movimentos estereotipados, flapping, ou gosta de ficar girando em torno do próprio eixo. Essas são algumas dicas. Por exemplo, mesmo bebê, dá para a gente, hoje em dia já estão começando a fazer diagnóstico, não diagnóstico, né? Estado de alerta, né? Por exemplo, crianças que não, bebês que não abrem a mão para ir no colo da mãe, né? Que não, aí já é um sinal de alerta para começar, tem alguma coisa que, enfim, é um sinal de alerta.
né? Porque Tá. toda criança abre os braços para ir para as mães. Então, eu acho que assim, na escola, essas são algumas dicas. Essa é prestar atenção, sei lá, gosta de brincar sozinha, se brinca com funcionalidade, se fica junto com os outros amiguinhos ou não, essa tendência ao isolamento. Tá. Posso ir para a próxima? Sim, sim. A Silvia fez um comentário também. Eles apresentam dificuldade na figura de linguagem e enxergam parte das figuras. Sim, sim. Tá? Nós contamos também com vários elogios, que a palestra foi excelente, interessante, sobre a importância do assunto, tá? Temos bastante elogios. A Lúcia perguntou: quando é explicado que algo é regra social? Normalmente fica compreensivo na mente dos pequenos com autismo? Acho que você também acabou explicando no decorrer, né? A gente, no começo eles não entendem o que é uma regra social, mas você vai falando, e vai chegar ao nível que eles vão compreendendo, porque assim, né, mesmo no nível para o desenvolvimento, a gente não pode ficar sempre no mesmo nível, né, que eles, a gente sempre tem que ir puxando um pouquinho mais para eles poderem subir junto. Então, a princípio, pode ser que eles não entendam, mas você vai falando, é como a criança, que vai aprender, começa a compreender a fala. Um bebê, para falar, antes de falar, ele compreende as coisas, né? A gente fala assim, então pegue o sapato, nós vamos passear, olha, o papai está chegando, o bebê já vai para a porta, né? A criança já pega o sapato. Então, é assim, a gente vai falando, vai acontecendo as coisas. O aprendizado não é de um dia para o outro, né? É uma coisa que você vai colocando, isso vai sedimentando e vai criando sentido. Tá. A Lúcia também falou, no caso da falta de percepção em relação à alimentação, a escola é muito importante e auxilia, devido à questão da rotina cotidiana. Acho que foi mais um comentário do que uma pergunta. Né? Isso. A Silvia, nossa diretora que está aqui presente na sala, gostaria de agradecer a palestrante pela participação conosco na Escola do Legislativo, trazendo um tema tão importante. Eu até convido ela para no final fazer uma falinha, por favor, tá? E vamos lá. A próxima é difícil chegar no diagnóstico de autismo? Eu acho que você comentou isso bem no início, mas alguém com o Galaxy A71 teve essa dúvida. Então, olha, melhorou muito, né, de 20 anos para cá, melhorou muito, mas ainda é muito falho. Então, por exemplo, tem vários médicos que desconhecem o autismo. Então, o que eu aconselho aí, e médicos mais especializados que conheçam o autismo, porque ainda, infelizmente, existe muito desconhecimento, mesmo por parte dos médicos e dos profissionais. Infelizmente. Como também tem o caso de que são diagnosticados, né, que soltam diagnóstico, né, tem que ter muito cuidado, né, tem que ter muito cuidado com isso. Agora, eu acho que independente do diagnóstico, se você vê que tem um atraso, que a criança está com atraso em né, em alguma área ou algum desenvolvimento, corra atrás, vai estimular, independente do diagnóstico, né? Vai estimulando. E depois, enfim, claro que tem que ir atrás do diagnóstico, mas assim, não perca tempo. Tá. A Bia também gostaria de agradecer à escola, né, pela abertura para as temáticas tão importantes e disse que o coração dela se aquece de alegria. A Tati fala, ótima palestra, parabéns por toda a dedicação e por ser um exemplo de mãe e profissional. Trouxe muitos saberes para o nosso contexto e reflexão. Tá? Muito obrigada. Tá? A Gisele diz, a primeira barreira que encontramos são os pediatras, que pedem para a gente esperar um pouco mais, que talvez possa ser o tempo da criança, e assim atrasa a intervenção precoce. Sim. A Carla...
Pode, desculpe. Posso fazer, eu queria fazer um comentário sobre isso. Sim, porque nós temos os marcos do desenvolvimento, né? Por exemplo, com 3 meses é para a criança sustentar a cabeça, com 6 meses é para ela sentar. Então tá, se ela senta ali, né, vai por 8 meses, né, um pouco mais, um pouco menos, né? Claro, você tem que ter uma faixa ali de tolerância, né, que está dentro da faixa. Agora, se o desenvolvimento fica, por exemplo, vai sentar com 1 ano, isso não é normal, está fora do padrão. Então, isso daí não tem que esperar, né? Então, por isso que, assim, um pouco mais, um pouco menos, ok, mas agora, se vê que esse atraso tá muito grande, não é o tempo da criança, não, está acontecendo algo aí. A fala de vários pediatras é essa, O meu pediatra, graças a Deus, desde que o Henrico ele teve atraso desde o nascimento, né, foi sentar com 1 ano, né, ele sustentou a cabeça com 6 meses, mas desde o início ele veio falando, está atrasado, mas vamos observar. Só que daí aos 5 meses ele teve essas convulsões e daí eu já corri, né? Eliana. Agora sim, posso continuar? Por favor, Érica, desculpa. Tá, não, desculpe, é que cortou o seu áudio, tá? Nós não estávamos ouvindo. Ah, tá. Excelente escolha, a Carla diz, excelente escolha desse tema, principalmente para nós que somos mães de autistas. A Maria Cristina, ela pergunta, onde eu posso encaminhar uma mãe com uma criança com autismo? Então, pode encaminhar aqui para a gente, né? Para o IAP, que a gente dá uma assessoria, mas pode encaminhar para fazer uma avaliação, falar para fazer uma investigação mais aprofundada com o médico, né? Eu acho que a primeira porta, nós recebemos muitas mães aqui que vêm com suspeita, ou mesmo, e também indicações de médicos. Eu acho que, assim, se tem suspeita de TEA, tem que mandar para um lugar, ou profissionais especializados em autismo, né? Ou diretamente com médico especializado em autismo. Mas é importante que seja especializado, que conheça, porque senão, muitas vezes passa despercebido. Ok. Foram essas as perguntas, as observações, tá? Eu gostaria de lembrar a todos que será encaminhado por e-mail e também pelo grupo do WhatsApp, referente a essa palestra, tá? Eu peço que a nossa diretora Silvia tenha uma fala e encaminhe para o encerramento. Muito obrigada, Eliana. Eu que agradeço. Tá? Obrigada pela parceria, pela atenção e um abraço. Outro grande obrigada pelo convite. Oi, gente, boa tarde a todos, todas. Eliana, muito obrigada aí pela participação. Uma pena eu não poder ter participado desde o início, mas eu peguei agora o finalzinho, e pelas questões a gente já vê que foi muito rica, né? O debate, a palestra, as considerações, aí as questões, e eu só tenho a agradecer a Bia aí, que também está acompanhando todo esse ciclo, que nos ajudou a montar, dizer que a escola está muito feliz, de portas abertas para vocês, para essas temáticas e demais temáticas aí que possa vir, né? Infelizmente, a demanda está grande, né? A gente está bem cheio de trabalho em todos os sentidos, aí a pandemia está deixando todo mundo doido, né? E com muitas demandas, enfim, o Pedro fez a abertura e eu fiquei um pouquinho agora no final. Então, Eliana, muito obrigada, tá, por ter participado com a gente. Eu conheço a Dani Pedroso, lá do Instituto também, minha amiga, e quando saiu o folderzinho, eu compartilhei com algumas amigas e todo mundo falou muito bem de você. Então, acredito que deve ter sido uma ótima tarde que todos participaram aí, que todos estão aí participaram. Depois eu pego a palestra na íntegra e gravada. Obrigada, Eliane. Quer falar alguma coisa para a gente fechar? Nossa, Eliana, né? Silvia, muito obrigada, Silvia. Eu que agradeço o convite, muito obrigada, né, pelo privilégio de estar aqui, de estar levando informação.
Espero, né, que tenha contribuído um pouco para conhecerem melhor, né, o universo autista, para, né, a gente poder realmente fazer a inclusão, não só de autistas, mas de todos os indivíduos com deficiências, porque somos todos indivíduos, né, cada um com as suas características, seja visual, auditivo, enfim. E muito obrigada pela oportunidade. A Dani está aqui com a gente, ela manda um beijo para a Dani aí. Mano, sim, a Dani está comigo desde o início. Isso aí, fala para ela montar uma palestra para trazer para a Escola da Câmara aqui para a gente também, um debate. Pode deixar que eu vou falar, sim. Obrigada então, tá a bom. todos. Muito obrigada a todos. Gente, obrigada, bom final de semana.